Olá, bem-vindo ao Alô Senado, o programa interativo que põe você em contato direto com o Senado Federal. Hoje a gente fala sobre a oferta de vagas em creches, o projeto de lei que cria o serviço civil obrigatório para médicos, a isenção do imposto de renda para idosos. E mais, hoje é dia de passeata eletrônica e de tema da vez. O Alô Senado começa agora! As crianças são a juventude de amanhã e merecem toda a atenção do poder público. Essa é a opinião do Carlos Eli Sabará, de Ilhabela, no estado de São Paulo. Ele quer saber o que pode ser feito para que se criem mais vagas em creches e pré-escolas em tempo integral. Carlos, quem responde a sua pergunta é o senador Cristóvão Buarque. Escolher um bom governo. Escolha um governo que dê prioridade ao ensino pré-escolar e a gente vai ter creches. Se não elegermos um governo desse tipo, não adianta. Vamos continuar na situação atual, construindo estádios monumentais para servir uma vez na vida a um jogo ou uma vez na vida a um grande show. Eleja certo que você vai ter creche. Fora isso, não tem jeito. Qual é o tema mais comentado nas redes sociais do senador Magno Malta? É isso que você vai ver agora. Olha, o tema recorrente hoje é a redução da maioridade penal. As redes sociais hoje, elas têm criado páginas e com milhares de acesso, cada uma mais diferenciada e proposta diferenciada, de faixa etária, mas me lembro muito bem que em 2003, quando eu entrei com a PEC Liana Friedenbach pedindo a redução para 13 anos, foi nas redes sociais que alguém me chamou a atenção para o fato de que o crime não trata com faixa etária. Por que a sociedade tem que tratar? O cara cometeu o crime com natureza hedionda, ele vai perder a sua maioridade, colocado na menoridade para pagar as penas da lei. Isso é um cidadão que me propôs. E essa avaliação é absolutamente perfeita. Então, as redes sociais hoje têm sido a maior colaboradora no sentido de que a sociedade acordasse para a redução da maioridade penal. Durante o mês de junho, não faltaram mensagens na Central de Relacionamento do Alô Senado, principalmente sobre questões como a reforma do Código Penal e a PEC dos empregados domésticos. Mas nesse mês, um novo tema entrou no rol dos mais comentados: a proposta de emenda à Constituição que estabelece o serviço civil obrigatório para médicos. De acordo com essa PEC, profissionais formados por faculdades públicas de medicina devem prestar serviço em regiões carentes para diminuir a desigualdade na distribuição de médicos no Brasil. Essa discussão vem à tona ao mesmo tempo em que se discute um outro caminho para aumentar o número de médicos em áreas remotas do Brasil, a contratação de médicos estrangeiros. E tem muito brasileiro ligado nessa questão. O Francisco Itamar de Albuquerque Costa escreveu para a gente lá de São Paulo, capital, para dar a sua sugestão. Ele propõe que médicos estrangeiros façam uma prova e passem os 2 primeiros anos em território brasileiro como médicos residentes. Só depois disso, eles poderiam ter seu diploma validado no Brasil. Quanto aos médicos brasileiros formados no exterior, o Francisco sugere que cumpram 2 anos de serviço público para ter o diploma validado. Quem comenta as sugestões do Francisco é o senador Humberto Costa. Bem, eu entendo que são duas coisas diferentes. A proposta do serviço civil obrigatório que nós apresentamos por meio de uma proposta de emenda constitucional, ela tem por objetivo fazer com que aqueles que tenham se formado em escola pública, que é financiada com recursos públicos, eles possam dar uma contrapartida à sociedade, participando das atividades do Sistema Único de Saúde durante um certo período após a formatura, obviamente bem remunerado e obviamente também indo trabalhar naqueles locais que o Sistema Único de Saúde defina. Eu defendo essa posição. Estamos debatendo esse tema e espero que o Congresso Nacional o aprove. A outra discussão é exatamente a da presença de médicos estrangeiros no nosso país. Já existe hoje um exame chamado Revalida para todos aqueles que tenham se formado no exterior, que desejem
trabalhar no Brasil devem se submeter. É uma revalidação do seu diploma original. Agora, estamos discutindo agora uma outra questão, que é a garantia de médicos para o atendimento à população em áreas carentes e de difícil acesso, não é, com um prazo definido no tempo pelo próprio poder público, por exemplo, no máximo 3 anos. Então, nesse caso, nós poderíamos trazer médicos espanhóis, médicos cubanos, por exemplo, para fazer esse atendimento, sem a necessidade da revalidação na forma como está prevista para os demais. E como seria transitório, eles teriam um registro provisório para trabalhar somente naquelas regiões. A proposta de emenda à Constituição citada pelo senador Humberto Costa é a PEC 36 de 2011, que está em discussão aqui no Senado. Você conhece agora mais detalhes dessa proposta na matéria do repórter Tiago Tibúrcio. O Brasil tem cerca de 320 mil médicos, segundo o IBGE, mas a distribuição deles é desequilibrada. 72% estão nas regiões Sul e Sudeste. Números do Ministério da Saúde mostram o problema. Enquanto no Sudeste a média de médicos por 1.000 habitantes é de 2,49, no Sul 1,9 e no Centro-Oeste 1,77, no Nordeste o número cai para 1,09 e no Norte menos de 1. A média nacional não chega a 2 médicos para cada 1.000 pessoas. Uma proposta de emenda à Constituição aqui no Senado prevê que médicos e profissionais de saúde recém-formados por universidades públicas ou que tenham financiados estudos com dinheiro público prestem o chamado serviço civil obrigatório. Terminado o curso, eles teriam a obrigação de trabalhar para o Sistema Único de Saúde num local de difícil acesso ou onde haja carência de profissionais, recebendo uma remuneração justa. O Conselho Federal de Medicina é contra. Alerta que em alguns municípios não há condições adequadas para o exercício da profissão. Muitos municípios sem nenhum hospital, sem sequer condições de exames subsidiários. O médico precisa ter condições mínimas de trabalho. É preciso, então, garantir a esse profissional aquela situação básica na qual ele pode se responsabilizar pelos seus atos, o que não ocorre hoje em muitas regiões desse país. Henrique vai se formar este ano. O futuro médico concorda em retribuir com trabalho os anos que passou na universidade pública, desde que seja criado o plano de carreira para os médicos. O problema é que ir com falta de estrutura e principalmente assumir todo o serviço médico de uma região fica difícil. A partir do momento que se estabelece o plano de carreira e você não manda inicialmente esse médico já para o interior, mas assim, talvez no nível intermediário do plano de carreira, após uma residência, após uma preparação um pouco melhor, ele voltar para o interior para retribuir, eu acho que seria melhor tanto para o médico quanto para o atendimento médico do local. Esta professora de medicina aprova o serviço civil obrigatório, que já existe em países da América Latina, como Colômbia e Equador, e da Europa, como Inglaterra. Segundo ela, o programa dá experiência aos recém-formados, mas seria preciso discutir a duração, as condições de trabalho e dar outros estímulos aos profissionais. Ele vai ter a chance de estar praticando, a chance de estar tendo uma bolsa remunerada. Então, eu acho justo que ele retorne um pouco disso para a comunidade, para a sociedade, mas que ele também tenha essa vantagem aí. Vai valer 10%, por exemplo, da prova de residência. Lá de São Paulo, capital, o Alô Senado recebe a mensagem do Paulo Siviero. Assim como milhões de brasileiros, o Paulo gostaria que os idosos não precisassem pagar imposto de renda. O Paulo propõe um sistema de isenção progressiva. A partir dos 65 anos, o idoso teria um abatimento de 20% no imposto de renda. Aos 66 anos, 40%. E aos 70, isenção total. O Paulo acredita que esse sistema seria justo para aqueles brasileiros que já contribuíram durante toda a vida e gostaria de saber qual é a opinião dos senadores sobre essa sugestão. Paulo, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Paulo Paim. Eu concordo plenamente com ele, sou autor do Estatuto do Idoso e já apresentei proposta aqui para que o idoso, baseado no próprio Estatuto, com mais de 65 anos, que ele não pagasse
enfim, o imposto de renda. A proposta dele é uma proposta equilibrada, ela é progressiva, né? Ela inicia com uma certa idade, com percentuais, para que o governo seja sensível. Acho que a proposta dele é interessante. Nós que apresentamos e já aprovamos aqui no Senado que o idoso com mais de 65 anos não paga o imposto de renda, agora está na Câmara essa proposta, mas pelas dificuldades que nós estamos tendo para convencer e sensibilizar o governo, essa proposta dele da progressividade poderá ser uma saída. Eu vou olhar ela com muito carinho. E por hoje é só. O Alô Senado vai ficando por aqui, mas espera contar com a sua colaboração nos próximos programas. Continue ligado na gente e não deixe de mandar suas mensagens. Assim você participa diretamente das discussões que acontecem aqui no Senado. Você pode mandar um vídeo com a sua pergunta pelo www.senado.leg.br/alôsenado ou enviar uma mensagem escrita pelo www.senado.leg.br/TV. Por telefone, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!